Olá, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo Giovana, tenho 22 anos, faço residência em farmácia clínica e hospitalar e nesse canal eu falo sobre rotina, residência em si, produtividade, relacionamento, enfim, tudo que envolve a minha vida e possivelmente a sua vida também. E hoje eu vim falar sobre literatura, vou falar sobre os 12 livros que eu li em 2024. Tô confundindo, trocando os números, mas enfim. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025. Eu fiz um post no meu Instagram com minha opinião sobre esses livros e vocês falaram que queriam algo maior, assim, aqui pro YouTube, então aqui estou eu. Eu nem fiz roteiro, assim, nada para esse vídeo, só tô aqui com o notebook para consultar mesmo a sinopse dos livros, para eu poder resumir um pouquinho para vocês. Mas então vou dar minha opinião, que é totalmente algo assim. Aqui não é análise literária, análise gramatical, é algo muito subjetivo. E também esse vídeo é para incentivar a leitura, né? Porque eu trabalho 60 horas semanais e ler é muito difícil nessa questão de rotina, assim, porque tô cansada, enfim. Mas deu para ler 12 livros no ano. Talvez dê para você ler um livro a cada 2 meses, um livro a cada 3 meses, já é uma quantidade assim muito válida. O brasileiro lê cada dia menos, inclusive a pesquisa do Instituto Livro revelou isso, né, que o nosso índice de leitura está cada vez menor. Mas não vou falar sobre isso hoje, né, sobre a importância da leitura. Vou só falar que é possível dentro de uma rotina normal, não precisa ler 50 livros. E também literatura é entretenimento, é conhecimento. E vou falar então sobre o que eu achei desses 12 livros que eu li. O primeiro livro que eu li foi Verity, da Colleen Hoover. Esse livro conta a história de 3 personagens principais, que é a Verity, a Lois e o marido da Verity, que eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, a Verity é uma escritora muito famosa que por algum motivo está impossibilitada de terminar o seu livro e aí ela contrata, então, a Lois para ser uma ghostwriter ali para ela. E a Loen, para fazer essa experiência mais imersiva, vai se mudar para casa da Verity e ali conviver com o marido dela, que é um homem muito devoto à esposa, mas ao mesmo tempo muito solitário e que tem muitos segredos. Então já imaginam, claro que vai rolar ali uma espécie de romance entre eles. Mas a questão é que esse livro se propõe a ser um suspense, assim, porque a Verity tem uma história turbulenta e grandes segredos, e essa casa é muito estranha, enfim. Gente, eu li esse livro em 2 dias. Eu li ele bem no comecinho de janeiro. Eu, tipo assim, eu tinha um churrasco de família, eu levava o Kindle, eu ficava lendo ele. Então, quando eu terminei, eu pensei, cara, acho que estou diante de uma grande obra-prima, acho que eu amei, né? 5 estrelas, favoritado. E quando eu terminei a leitura, eu pensei, que foi isso que eu li? Tipo assim, eu não sei explicar, mas quando eu terminei a leitura, tipo, parece todo aquele encanto que eu tinha pelo livro, acabou que eu, não sei, tipo, eu perdi. E eu gosto muito de ver opiniões das outras pessoas também. E eu ficava incomodada com o livro, não sabia sobre o que, tipo, não sabia apontar o que eu achava ruim nele. E aí eu fui ver algumas opiniões e aí eu vi, tipo, realmente a questão de que a história não tem lógica, sendo bem sincera. Eu não vou dar spoilers aqui, mas se você para pra pensar na linha histórica dos acontecimentos, a história não tem lógica. E o livro se sustenta porque dizem que tem uma carta no final. Ah, gente, enfim, uma carta, um manuscrito, sei lá, um negócio escrito pela Verity que vai revelar um grande plot. Pra mim, aquilo não fez sentido nenhum. Então é isso. Não foi um livro sem sentido, mas é um livro com essa vibe de terror. Então é um livro que tem muita descrição gráfica de algumas cenas de violência e também isso me deixou bem incomodada. Então, acho que no final foram 12 estrelas para esse livro, porque achei bem fraquinho. O segundo livro que eu li foi São José Maria Escrivá, Uma Luz no Mundo, que é uma biografia de São José Maria, escrito pelo Hugo de Azevedo, se eu não me engano. Ele é edição da minha biblioteca católica e, assim, é uma biografia que tem mesmo aquela questão clássica da escrita mais um pouquinho mais arrastada, com muitos detalhes, assim, tanto que eu comecei a ler esse livro em 2023.
enquanto eu estava terminando a faculdade, levava pra faculdade, assim, e assim, não fluía. E ano passado, eu queria continuar essa leitura, e aí eu falei, não, eu vou insistir. Então eu lia todo dia um pouquinho, todo dia, até que virou, tipo assim, basicamente um livro com uma história tão interessante que ficou muito fluida, me prendeu. Quando começou a parte da Guerra Civil Espanhola, e eu vi aqueles relatos, porque eram muitos, de tanto heroísmo, eu fiquei assim muito presa na história. Eu fiquei muito envolvida com a escrita. E como conta a história de São José Maria, né, que é o meu santo de devoção, tem ele aqui na parede, inclusive. Que é meu santo de devoção, meu pai espiritual, enfim, eu fiquei muito envolvida. E era impossível não dar 5 estrelas para esse livro, simplesmente impossível favoritar ele, enfim. E a parte que conta também sobre as questões de saúde dele, sobre as questões da perseguição dele, pelo amor dele à igreja também, ao Papa, mesmo com tantas perseguições, assim, foi o livro que me fez, tipo assim, amar muito também ser católica e amar muito essa questão do papado e da autoridade dentro da igreja. Enfim, foi um livro que me tocou muito nessa questão. E a história é sensacional, São José Maria é maravilhoso. Então, 5 estrelas favoritado, uma ótima leitura. O terceiro livro chama Nunca Vi a Chuva, que foi escrito pelo Stefano Volpe. É um livro nacional, ele é pelo Kindle Unlimited. Ele vai contar a história do Rafael e do Lucas. O Lucas Deixa eu só lembrar quem é o Rafael e quem é o Lucas. Ah, tá. O Lucas, ele é um menino que foi adotado, ele mora com a família em Portugal, se não me engano, eles têm uma boa condição financeira, mas ele sente uma revolta, assim, com a vida, ele nunca tá satisfeito com as coisas que acontecem, ele vive uma infelicidade permanente, ele não sabe muito bem o porquê. E aí, quando ele vai ali pro precipício ele recebe uma mensagem de texto dizendo assim, nossa, olha esse cara aqui, ele é igual a você. E aí ele encontra, então, um youtuber, né, chamado Rafael, que é idêntico a ele e posta vídeos cantando. E ele entra em contato com esse Rafael, fala, cara, nós somos idênticos, enfim. E aí, de fato, se descobre que eles são gêmeos idênticos que foram separados, porque o Rafael também é adotado. Só que o Rafael, ele tem deficiência visual, né, ele não enxerga. Então, o Lucas ele resolve ir até o Rafael, né, conhecer a vida dele, a realidade dele, que é uma realidade mais dura, mais sofrida, mas o Rafael, ele é muito mais feliz do que o Lucas, mesmo com suas dificuldades. E é um livro sobre isso, né, 2 irmãos juntos, descobrindo a sua própria história, descobrindo um ao outro, descobrindo as suas circunstâncias também, a alegria e a dor de ser quem é. E assim, eu dei 3 estrelas para esse livro porque é uma história muito linda, muito sensível, muito emocionante, mas ela passou. Quando eu terminei ela, tipo, ela não ficou comigo. Eu já tava pronta para outra história. E como é uma história tão emocionante, eu achei que ela ia, tipo, me marcar mais, sabe? Mas ela não me marcou, infelizmente. Mas eu reconheço que é um livro muito importante, principalmente para as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência visual, porque eu nunca tinha lido um livro cujos protagonistas fosse cego. E que importante, né? Falar também sobre essa pluralidade de pessoas que existe. E por ser nacional também, né? Stefano Volpe tem uma escrita, assim, muito sensível, que toca muito o coração. Então, 3 estrelas para Nunca Vi a Chuva. O quarto livro que eu li foram As Pequenas Virtudes do Lar, do George Chevrolet, nessa edição super antiguinha que eu ganhei da minha irmã. Esse é um livro, assim, que é um tesouro em poucas páginas. O George vai praticamente ensinar como você pode ter uma vida agradável. Não só um casamento agradável, mas uma vida agradável de forma geral. Então, ele vai falar das pequenas virtudes que nos ajudam a levar a vida de uma forma mais alegre, mais leve. Então, por exemplo, a virtude do bom humor, a virtude da economia, né? Que é você não ficar tendo inveja das pessoas, querer tudo que as pessoas têm. E assim, são realmente pequenas virtudes, tanto que é um pequeno livro, né? Porque são coisas muito óbvias. Tipo assim, cortesia. Todo mundo sabe que você ser cortês contra a pessoa da sua casa
vai melhorar muito o seu relacionamento. A gratidão passar despercebida, a benevolência, a pontualidade, a diligência, a paciência, são coisas que a gente sabe. Mas o autor traz aqui de uma forma muito mais prática e que nos dá até mais esperança, ok, eu consigo viver isso. Então é um livro que foi 5 estrelas assim pra mim. Eu quero reler ele, focar melhor em cada uma das virtudes, reler e ir praticando, mas assim, esse é um tesouro, é um pequeno tesouro que eu indico pra todo mundo, não só pra quem tá se preparando pro casamento ou pra quem é casado, porque todos nós vivemos num lar, né? Seja com quem for, seja porque a gente mora com os nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso marido, com o nosso namorado, com as pessoas da faculdade, que a gente tá estudando fora, enfim. E a gente pode tornar esse lar um lugar melhor, um lugar mais tranquilo, mais confortável para nós e para os outros. Então, esse livro é, assim, uma inspiração. Por isso ele é 5 estrelas. O próximo livro lido é O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildebrand. Gente, também outro livro pequenininho que é um tesouro, porque olha o tanto de coisa que eu marquei, né? Ele é maravilhoso. Basicamente, essa aqui é uma filosofia da Alice. É um livro de filosofia. Olha ela, que fofa, né? Ela vai aqui discorrer sobre a filosofia em torno da mulher, né? O porquê que a mulher é esse ser tão gracioso, tão digno. Não que o homem não seja, mas é que a questão é a mulher. Então, a gente tá falando pra gente. Tá falando pra gente o quanto nós deveríamos nos sentir felizes e honradas por termos sido criadas mulheres, porque somos muito especiais diante da natureza e diante também de Deus, né? Porque é um livro espiritual. Esse é um livro que, assim, te dá aquela sensação de I'm just a girl, sabe? How I love being a woman. Você quer realmente abraçar sua feminilidade, não é uma feminilidade de laços e vestir rosa e falar baixinho e dizer sim, senhor. Não é essa feminilidade caricata. É a feminilidade do amor, da beleza, dos detalhes, da força, da geração da vida, entende? De mil e uma formas, não só pela maternidade, mas também pela maternidade. É assim, é um livro pequeno, maravilhoso, mas que ele vai tratar de temas muito, muito profundos, com muito embasamento filosófico. Ela cita desde Sócrates, Aristóteles, Freud, a própria Bíblia, enfim. Então, dê uma chance para esse livrinho e vão com o coração aberto, porque às vezes falar assim, nossa, o privilégio de ser mulher vai ser um grande discurso feminista ou um grande discurso antifeminista, e não é sobre isso. É sobre a dignidade de nós, mulheres, como criação divina. Não sobre o que a gente tem que fazer ou falar, que modo, que a gente tem que seguir um certo estereótipo. Não, é muito além disso. É muito profundo e é muito bonito. Por isso também esse livro foi favoritado. 5 estrelas e favoritado também. O próximo livro da lista é Amêndoas. É um livro sul-coreano escrito pelo Won Pyung-song. Gente, né? Sou brasileira, não sei pronunciar os nomes em coreanos com tanta exatidão assim, mas esse livro vai contar a história do Yoon-jae. Ele é um menino que não tem empatia. Ele não é que ele não tem sentimentos, ele não tem empatia, assim. Eu chamo amêndoas por quê? Porque a parte do cérebro dele que parece com amêndoas estão atrofiadas, então ele não tem essas amêndoas, né? Falando em torno biologicamente, assim. Então ele não tem essa questão de sentimentos, de empatia, ele não sabe quando que é pra rir, quando que é pra chorar, quando que é pra pedir desculpa, se ele tá sendo grosseiro, se outra pessoa foi literal com ele. E aí, então ele vai viver a vida sempre sendo cuidado pela mãe dele e pela avó dele, com elas ensinando ele como reagir diante da vida. Até que acontece uma situação em que ele se vê sozinho. E ele precisa continuar vivendo, ele não pode parar de viver, já que essas 2 mulheres não estão mais lá com ele. E aí, então, ele conta com a ajuda de um vizinho para ajudar ele nessa caminhada também. E conhece um menino que é totalmente oposto dele, um menino que é explosivo, assim, de sentimentos, não leva desaforo pra casa, tá sempre brigando, e eles se tornam bons amigos.
E aí, então, a história gira em torno disso, do Yoon Jae, como que ele vê a vida, como que ele aprendeu a reagir à vida de acordo com padrões, e como essa relação dele com as outras pessoas, sem serem da família deles, principalmente com esse amigo dele. E pra mim foi 4 estrelas, porque no final virou um realismo fantástico. E eu não estava esperando isso, não é que eu não gosto de realismo fantástico, eu só não estava esperando, e aí pra mim quebrou muito o clima do livro. Tipo assim, até agora era 100% realidade, de repente, pá, um negócio meio sem explicação, sabe? Aí eu fiquei, tipo, não me convenceu, entende? Achei que quebrou muito o clima do livro. Mas, fora isso, é um livro muito bonito, muito emocionante, muito sensível, assim como Nunca Havia Chuva do Stefano Volpe, que trata dessa questão das pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né, fisiológica mesmo, como elas devem ser acolhidas, e a gente tem que ter paciência, né, com elas. Então, esse é um livro muito legal mesmo. Me lembrou vagamente um pouco Flores para Algernon, essa mesma questão da paciência, da empatia com o outro, de como uma pessoa ela é tratada pelos outros, ela não percebe se ela está sendo bem tratada ou maltratada. Então, assim, é um livro muito bonito. Mas o final, pra mim, não me convenceu. Eu fiquei com 4 estrelas, mas não deixa de ser um livro muito bom. O próximo livro é Egoísmo e Amor, do Rafael Llano Cifuentes. Gente, é um livro bem pequenininho mesmo também. Esse livro aqui foi indicação do meu diretor espiritual, né? E aí eu tava assim, precisando tratar algumas questões, ele me indicou esse livro. Eu fiz um desafio então pro meu noivo, eu falei, vamos nós dois lermos juntos e a gente conversa sobre. Então, foi um livro assim muito gostoso de ler. Ele é difícil de ler, tá? Eu achei, pelo menos. Porque o Rafael Llano Cifuentes, ele é muito inteligente, assim, e ele é muito filosófico. Então, até tem umas marcações aqui, mas eu sinto que eu não aproveitei nem, tipo, 10% desse livro. Porque ele realmente, ele é muito profundo. Claro que eu tirei proveito, mas eu acho que eu posso mergulhar muito mais nesse livro, então eu quero inclusive reler ele. Então por isso ele foi um livro 4 estrelas pra mim, porque eu senti que faltou mais da minha compreensão com a obra. Às vezes parecia que eu lia e tava tipo só encarando a página, tava tipo assim realmente interiorizando aquilo. Então é um livro muito bom, mas que eu achei difícil de ler. Mas assim, indicação do meu diretor espiritual, não tinha como dar errado. Então, 4 estrelas pra Egoísmo e Amor, do Rafael Llano Cifuentes. Outro livro que foi meu favorito, assim, do ano foi Lares Luminosos e Alegres. Vocês percebem que cada vez eu diminuindo os livros ali que eu tô indo buscar? Eu até esqueci de pegar de São José Maria, mas... Ai, vai cair meu quadro. Esse é de São José Maria, tá? Que eu falei no começo. Ele é bem grande. O de agora é Lares Luminosos e Alegres, que também tem relação com São José Maria. É de um autor chamado Thomas Melendo. E assim, eu nem coloquei post-it de tanto que eu marquei esse livro. Que eu falei, não, eu preciso organizar como que eu vou fazer essa marcação. Porque eu literalmente fiz uma espécie de catálogo. É, tipo, esse tema tá nessa página e tal, tipo, pras marcações, porque são muitas. Esse livro, praticamente, pra mim, é um resumo, é um ideal, sabe? Não é um manifesto, bem o nome, mas enfim, ele é um guia, praticamente, tipo assim, como você viver bem na sua família, de acordo com o carisma e espiritualidade de São José Maria, da Opus Dei e da santificação do trabalho, da santificação da família, enfim. Como você ter uma família, um lar que é luminoso e alegre, ou seja, não um lar que é cheio de tensões e estresses e debates e tristezas, por mais que toda a família tenha problemas, o seu lar não precisa ser um ambiente carregado. Bom, eu vou casar, né, daqui 84 dias, né, hoje é dia 1º de fevereiro, então daqui 84 dias, então realmente minhas leituras foram mais voltadas para o matrimônio, enfim. Só que assim, esse livro é perfeito, trata sobre tudo. Vou falar aqui pra vocês, gente, o meu catálogo. Ó, minhas principais lições quando eu li em 2024. A base de tudo é o amor por Deus. Aí, tipo, outro tópico, o cuidado com os detalhes, o esforço diante das dificuldades,
a castidade, o cuidado com a aparência, a beleza da maternidade, a beleza na maternidade, o trato com pessoas de fora, o amor dos pais e o amor aos filhos, a educação dos filhos, a abertura à vida, a família na sociedade, o cotidiano e a mulher. Então, assim, esse livro só me falou de muitos temas, então ele é maravilhoso, não tem muito o que falar dele, você tem que ler ele pra entender o que eu tô falando, mas assim, indico muito. Eu gosto mais dessa edição antiga, eu acho mais bonita essa capa. A edição nova da Quadrante, ela é só realmente o título, mas eu sei o que importa é o conteúdo, mas é que eu amo essa capa, daí eu ganhei da minha irmã. Mas enfim, indico muito esse livro pra todo mundo também, todo mundo que quer viver bem em família. Então, Lares Luminosos e Alegres foi assim, 5 estrelas, favoritado, indicado pra todo mundo. Uma grande leitura de 2025, ou 2024. Voltando agora pra ficção, eu li Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu li tudo que essa mulher escreve, basicamente. Eu acho genial, impressionante, maravilhoso? Não, mas eu acho um bom entretenimento. E Carrie Soto vai contar então dessa tenista chamada Carrie Soto, que é a melhor da história, tem todos os recordes e prêmios e tal. E aí, uma tenista ameaça quebrar o recorde dela e ela resolve voltar a treinar, voltar pra quadra para proteger o seu legado. Ai, amém. Saúde, amém. E assim, o treinador dela é o pai dela, o parceiro de treino dela, é um cara que ela, tipo assim, nem gosta tanto assim. E ela é uma pessoa extremamente frustrada na vida. Ela realmente tem tudo nos esportes, mas na vida ela não sabe manter um relacionamento, entende? Tipo assim, com amigos mesmo, ela não tem ninguém. Ela é realmente triste. Esse livro é maravilhoso, tá? É maravilhoso, é muito bom. Só que não precisava ser tão grande. Não precisava. Eu achei que, tipo assim, ela estendeu demais a história. E eu acho que ele nem é no final tão grande assim. Tipo, acho que ele tem, tipo, 400 páginas no máximo. 300 páginas no máximo. Mas assim, parece que é uma eternidade, uma hora. Porque o livro não acaba. É a mesma coisa. E a protagonista é muito chata. Como eu falei, ela é uma pessoa assim frustrada. Ela não dá o braço a torcer. Tipo assim, você vê que isso vai acontecer no final. Mas ela não aceita, sabe? Ela não dá o braço a torcer. Então você fica, vamos, chata. Vai, desembucha. Reage logo. Então, assim, é um livro muito bom, mas que é chato de ler. Por isso eu deixei 3 estrelas, porque chegou uma hora que assim, não tava contando mais essa mulher, nem essa história. Por mais que eu acho que a narrativa foi muito bem construída. Até porque narrar um jogo de tênis na escrita, isso é um desafio. E ela fez isso muito bem. Então, reconheço que a escrita, a descrição dos fatos realmente é muito boa. Mas a personagem principal, acho que é porque ela lembra eu mesma, que eu também sou meio chata. Mas assim, fora isso, é um bom livro. 3 estrelas, não é um livro ruim. Agora, o melhor livro do ano de ficção chama Como Tigres na Neve. É um livro também sul-coreano que vai se passar no tempo da independência coreana. Tem 2 personagens, eu não vou falar o nome deles porque, como eu falei, eu não sou boa de falar nomes coreanos. Mas uma dessas personagens é uma menina que desde nova foi vendida para ser educada para ser uma meretriz, né? E o outro é um menino que mora na rua e tá sempre ali lutando com a sua gangue para ganhar o seu pão de cada dia. E aí é interessante porque esses são os 2 personagens principais, mas tem muitos personagens secundários, muitos mesmo, e todos bem trabalhados, cara. Todos aprofundados. Tem a melhor amiga dessa menina, aí tem a irmã da melhor amiga, aí tem a tia dessa melhor amiga, que é quem acolhe essas 3 meninas, aí tem o chefe desse menino, né, os seus amigos da gangue, o cara pra quem ele vai trabalhar depois. É assim, e todos os personagens se conectam de alguma forma. É um livro muito bem trabalhado, é um livro muito bom, é um livro, assim, muito interessante, porque a gente às vezes não sabe que a gente tá vivendo períodos históricos. Assim como foi com a Covid, né? Aí começou com um vírus ali, eu não imaginava que a gente ia viver a pandemia.
E assim também, esses personagens, eles estavam vivendo a independência coreana, estavam vivendo suas vidas, e essas vidas foram tremendamente impactadas por essa guerra. Enfim, é um livro muito sensível também, muito emocionante, que dá muita raiva também dos personagens. Você quer entrar ali e tomar decisões por eles, mas assim, é muito bem conduzido, é muito gostoso de ler. E foi assim, minha descoberta, tava no Kindle Unlimited, não sei se ainda está, mas eu li pelo Kindle Unlimited e assim, gente, é perfeito. E eu fiquei tão chateada que eu não vi ninguém falando sobre esse livro. Eu queria ter feito um vídeo só sobre ele, e aí acabou que passou o timing, mas enfim. Gente, o final desse livro é uma das coisas assim mais emocionantes que eu já li. Mas, assim, nossa, é lindo, é muito lindo, muito lindo. 5 estrelas, favoritado, indicadíssimo pra todo mundo, como Tigres na Neve. O próximo livro, eu li ele físico, mas eu não sei muito bem onde ele está, que chama Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, do Scott Hahn. Eu sou fã do Scott Hahn, gente, eu leio tudo que esse homem escreve, leio tudo que a Kimberly Han escreve, assim. E esse livro, eu achei que era um livro de... meio que de ensinar, sabe? Eu achei que ele ia ensinar sobre o carisma essa questão do trabalho, enfim, que ia ser algo, tipo assim, bem teórico, mas não. Ele conta a história dele e como ele se descobriu na santificação do trabalho. Scott Hahn, ele era um pastor evangélico, eu não sei se ele era luterano, enfim, eu não sei qual linha que ele era, mas, tipo assim, ele manjava muito de Bíblia. E aí, então... Opa, acho que continua gravando, né? Apareceu um aviso aqui. E aí, então, ele se converte ao catolicismo totalmente pela razão, pelo estudo da Bíblia. E aí, então, ele escreve vários livros, tipo Todos os Caminhos Levam a Roma, que é a história da conversão dele, da esposa dele, que é, assim, top livros também, favoritíssimo. Ele escreve O Banquete do Cordeiro, sobre a Santa Missa. E ele escreve esse sobre o carisma que ele vive, né? Que é do Opus Dei. E, assim, é muito legal. Muito, muito, muito legal, muito prático, muito... É uma história que te prende mesmo e você vai aprendendo conforme ele conta a história, não é um livro teórico. Eu li com o meu noivo também, que na verdade foi uma indicação do diretor espiritual dele pra ele. Ele gostou muito e falou, amor, lê esse livro, é muito bom. E assim, o Gabriel não é muito de ficar indicando assim, livros, a gente tem gostos até bem diferentes. Eu falei, não, então eu preciso ler, realmente é sensacional. E assim... 5 estrelas. Favoritado? Favoritado. 5 estrelas favoritado. É um livro, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, nossas fotos do pré-wedding foram com ele. Tipo assim, não é um livro romântico, mas é um livro que diz muito também sobre o que a gente quer viver. Então, Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, do Scott Hahn é favoritado. Eu pulei a fila, né? Antes do Scott Hahn, eu li Deuses Feridos, que também não tá aqui, mas eu também li pessoalmente, fisicamente, que fala sobre os sete anseios do coração humano. Nesse livro, o autor ele vai ensinar realmente uma filosofia, que é realmente um livro teórico, a teoria de que os 7 pecados capitais, esses na verdade anseios do nosso coração que são distorcidos. Então, por exemplo, a preguiça é um anseio pela paz, sabe, agora me deu branco todos os exemplos, tipo a questão da dignidade com a castidade, da ira com a justiça. Então vai falar sobre como os pecados capitais, eles são distorções dos nossos anseios, que a gente pode usar os pecados como forma da gente se conhecer, saber o que a gente está ansiando e regrar isso, né, corrigir isso, mudar essa força, né. É um livro, assim, muito teórico, mas também muito aplicável, porque o autor dá muitos exemplos. Eu gostei bastante, mas pra mim ele foi 5 estrelas. Foi 5 estrelas. Não foi favoritado porque eu senti que eu não reti tudo que o autor queria dizer. Então eu quero reler ele também para me aprofundar um pouco mais na história. Na história não, né? No ensinamento. Mas, assim, é um livro maravilhoso e realmente, assim... explodiu minha mente. Inclusive, eu acho que até complementa muito o livro uma série de aulas que o padre Guilherme Ximenes deu sobre o livro. Tá lá no canal do SoundCloud dele, chama Logos e Logoi, que o título é Deuses Feridos, cada
são aulinhas, né, meditações de 20, 30 minutos. E assim, acho que aprofunda muito também o que o autor quer ensinar. Gente, foram esses os 12 livros que eu li esse ano. Espero que eu tenha de alguma forma inspirado vocês a lerem mais também, a lerem algum desses que eu favoritei. 2025, minha meta segue sendo a mesma, 1 a 2 livros assim por mês. Eu não coloco metas muito mais altas do que isso, como da residência, enfim. Mas, enfim, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, me avisem que eu gravo mais dele pra vocês. Eu já fiz também a resenha de Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que eu li em 2023. E eu fiz um vídeo ano passado sobre ele, então fica aqui a indicação também. Fica aqui a indicação também para quem quiser continuar ouvindo sobre o assunto. E, bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente seus livros favoritos do ano, quais você leu, quantos você leu, qual dessa lista você quer ler, enfim. Compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Até mais, tchau!